E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse, capítulo 22, versos 6 e 7, que é onde eu li aqui a palavra, né? E falando sobre essa palavra, eu sempre falo sobre o livro do Apocalipse, porque nós estamos vivendo o tempo do Apocalipse, como já falei em outros vídeos, e também pessoalmente com as pessoas, sempre devemos lembrar de que nós estamos vivendo no tempo do Apocalipse. E por isso, determinadas coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo de uma forma como nunca aconteceu antes na história e vão se intensificar cada vez mais. E nessa palavra que o Senhor nos dá aqui, eu vou olhar aqui o roteiro para que não fique nada de fora, né? Então, primeiramente, a gente deve prestar atenção numa coisa. Por que o Apocalipse foi dado? Por que o Senhor quis que fosse escrito o livro do Apocalipse? Para quê? Qual é a necessidade de nós sabermos dessas coisas e qual é a utilidade delas para nós? Devemos lembrar que tudo o que Deus fez e faz não é sem propósito. Tudo tem o seu propósito e tudo é proveitoso se nós alcançarmos o entendimento de para quê. Para que o Senhor fez isso? Para que Ele disse isso? E o Apocalipse não é aquilo que muita gente pensa, é só destruição, só tragédia, só juízo. Não, o Apocalipse é a revelação de coisas que estavam ocultas até ali. E agora que foram reveladas, nos cabe conhecer para que a gente tire proveito do conhecimento dessas coisas. Então, a primeira coisa, logo de cara, que nós vemos aqui, no verso 6, o Senhor dizendo aqui: O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E isso foi falado para o apóstolo João lá atrás, no primeiro século da era cristã. Então já vão quase 2000 anos em que o Senhor estava aqui mostrando essas coisas. E naquele tempo ele já dizia: em breve hão de acontecer. O tempo de Deus, ele não é igual ao tempo do homem, mas nós identificamos aquilo que o Senhor tem falado e procuramos agora entender e alcançar o tempo em que estamos vivendo. E sabemos que estamos já nesse tempo por conta de algumas coisas que já aconteceram no mundo, como, por exemplo, Israel já é novamente um país desde 1948, que a partir da resolução da ONU, uma nação foi criada num só dia, como está escrito lá na profecia de Isaías. Se cumpriu, então nós já sabemos que de lá para cá, como diz a palavra em outro lugar, não passaria esta geração, é a geração em que nós estamos vivendo, sem que todas as coisas aconteçam, não é? Então sabemos que estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do cumprimento dessas coisas. Muito bem. Então, diante dessa constatação
de que estamos no tempo do fim. Então sabemos que estamos no tempo a que se destina a revelação do Apocalipse. Muito bem. O que devemos fazer? Qual é a utilidade do conhecimento dessas coisas? E eu lhes asseguro uma coisa: tem muita gente que até conhece essas profecias, mas simplesmente não está tirando o devido proveito desse conhecimento. Tem muita gente que até consegue entender, consegue alcançar o que o Senhor quis mostrar, mas não está alcançando o proveito necessário. Pois, como eu disse no princípio, Deus não faz nada sem um propósito. E Ele revelou as coisas que aqui estão escritas no Apocalipse, para que a gente tire o devido proveito delas. Então, o que fazer com esse conhecimento? O que fazer com esse conhecimento? Aqui, no verso 7, nós vemos o que está escrito. Eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Muito bem. Bem-aventurado é aquele que guarda, é aquele que coloca essas palavras no seu coração, é aquele que valoriza o conhecimento dessa profecia e procura tirar proveito desse conhecimento. Então esse é bem-aventurado, esse é feliz. Por quê? Porque está valorizando aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do céu. Então, que você faça isso, você coloque isso no seu coração, que você valorize a profecia, que valorize o conhecimento da profecia. Não fique apenas contemplando, apenas olhando. Que beleza, está tudo acontecendo, está tudo se cumprindo. Sim, mas que você valorize saber disso. Dê valor à profecia, dê valor à palavra do Senhor, para colocá-la no seu coração e para viver de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. E continuando aqui, se a gente continuasse na leitura desse trecho da palavra, aqui no verso 10, a palavra fala diretamente para todos nós. Quando o anjo falava para João ali, e disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E no verso 12 diz mais: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Palavras de Jesus aqui, né? Então, no verso 10, nós vemos a aplicação prática dessa palavra. Não celes a profecia deste livro. Quer dizer, é para ser publicado o que está aqui escrito. Não é para alguém deixar lá, não, vamos apenas ter esse conhecimento. Não, é para se falar sobre esse assunto. Como está escrito aqui no verso 10, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E quando João escreveu essas palavras, há quase 2000 anos atrás, a ordem do Senhor já era para não selar essa profecia, ou seja, é para ser publicada, é para ser anunciada a todas as pessoas. E naquele tempo ele já dizia: próximo está o tempo. E hoje nós estamos vivendo este tempo. Mais ainda, é para nós falarmos sobre isso. É para nós falarmos sobre o livro do Apocalipse, sobre todas as profecias que aqui estão escritas. É para nós falarmos sobre este assunto para que as pessoas se preparem, porque Jesus vem. É para nós falarmos sobre esse assunto para que as pessoas
se coloquem na posição que Deus requer. E você que é parte da Igreja do Senhor, principalmente, você tem que saber e tem que se preparar, porque Jesus está voltando. Então, coloque essas palavras no seu coração para aproveitar esse conhecimento, para viver a profecia deste livro e se preparar, porque Jesus está voltando.